Fala, meus queridos alunos da disciplina de famílias do curso de férias daqui de família. Vamos lá, vamos dar início para a nossa 7ª aula, a aula remota que nós trataremos sobre as formas especiais do casamento. Então, nós já falamos sobre as modalidades básicas, que é aquela questão do casamento civil, a questão do casamento religioso, desde que tenha os efeitos civis, isso para o nosso mundo do direito. Eu sei, e foi comentado também, que existe apenas o casamento religioso, mas para fins jurídicos, para fins de casamento propriamente dito, ele não tem, tendo em vista que não foi dado esse efeito jurídico ainda para ele. A gente viu isso tudo nas aulas anteriores, certo? Se restou qualquer dúvida, por favor, falem comigo. Pode ser lá no nosso grupo de WhatsApp, pode ser também aqui no nosso grupo através dos comentários daqui do YouTube, certo? Então, se você não fez inscrição ainda no canal, faz, curte, se você gostou da aula, beleza? Então vamos lá, nós já falamos das modalidades básicas e diante disso a gente já pode avançar para um estudo de habilitação e celebração desse casamento. Aquele especial momento em que uma autoridade profere aquelas palavras no sentido de indagar sobre a declaração de vontade daquelas pessoas que estão ali casando. Mas afinal, qual vai ser a temática de hoje? O que a gente vai estudar? Pessoal, nós iremos estudar hoje, meus queridos alunos, as 4 formas básicas e as 4 formas especiais de casamento. A primeira delas será o casamento por procuração. A segunda delas será o casamento num compatível. A terceira, o casamento por moléstia grave. E a quarta, o casamento perante uma autoridade diplomática, perante uma autoridade estrangeira, certo? Então, deixa eu beber minha água e vamos lá, vamos seguir em frente. Avançando então para o nosso primeiro ponto que a gente vai traçar, o primeiro ponto que a gente vai discutir aqui na aula de hoje, o primeiro tópico que eu trouxe foi a respeito dessas formas especiais de casamento, que foi o casamento por procuração. Bom, alguns atos jurídicos têm a nota da pessoalidade, que não admite representação. Eu posso dar como exemplo a questão da adoção, o testamento, ou até mesmo o exercício de um direito de voto. Entretanto, o casamento ele escapa um pouco dessa regra. Isso mesmo, por mais estranho que possa parecer para você, e possivelmente você pode encarar de certa estranheza, até mesmo se isso for o primeiro contato que você tenha a respeito desse instituto, que é o Instituto do Casamento por Procuração. E, na verdade, sim, é possível o casamento por procuração aqui no Brasil. E a razão para ter esse tipo de instituto, esse tipo de disposição, são das mais variadas possíveis, que pode justificar o fato de um ou ambos esses noivos eles não poderem se fazer presentes no dia que há essa convolação dessas núpcias, exigindo assim a constituição de um procurador, como se dá quando um deles está em um país distante, por exemplo, que impossibilita ele de retornar aqui ao Brasil para realizar essa celebração. Trata-se, em verdade, de uma forma de casamento realizado por meio de um mandato, ou seja, de um contrato que haverá uma representação voluntária, configurando a procuração. Apenas como o procurador, ele é o delimitador desses poderes do procurado ou do mandatário. E aqui, meus queridos alunos, eu quero que vocês notem que, dada a importância do ato, o legislador ele cuidou de imprimir uma maior segurança jurídica, exigindo a forma pública e os poderes especiais para isso. É o que retrata, inclusive, o nosso dispositivo, o dispositivo que há no Código Civil. Vamos dar uma olhadinha nele. Artigo 1542. Para isso, se você não está com o seu vade-mecum aí, pausa o vídeo, vá buscar o seu vade-mecum, e que vai ser necessário a gente fazer algumas marcações na aula de hoje.
E a primeira marcação que eu peço que você faça é no artigo 1542, que tem a seguinte redação: o casamento pode celebrar-se mediante procuração por instrumento público, com poderes especiais. Parágrafo 1º. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, mas, celebrado o casamento sem que o mandatário ou outro contraente tivessem ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e danos. Dando seguimento, vamos ver os parágrafos seguintes e depois eu faço um apanhado geral desse artigo, certo? Parágrafo 2º. O nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento num culpativo. Parágrafo 3º. A eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias. E o parágrafo 4º. Só por instrumento público se poderá revogar o mandato. Bom, o dispositivo ele autoriza que um ou ambos esses nubentes se façam representar na celebração do casamento por mandatário com poderes especiais para tanto. Assim, como no dispositivo ele autoriza que esse pedido de habilitação para o casamento ele também possa ser feito através de procuração. Há essa autorização clara, a gente verifica no dispositivo citado. E essa celebração ela pode ser feita por meio de mandato, assim, ainda que o casamento ele seja num culpativo. Num culpativo vai ser o nosso próximo tópico, então segura aí. Eu sei que talvez você não saiba o que vem a ser um casamento num culpativo, mas calma que a gente vai tratar também na aula de hoje. E essa procuração é importante deixar bem claro isso, até mesmo com base no parágrafo 4º, que ela deve ser lavrada mediante uma escritura pública, ou seja, ela deve ter esse efeito erga omnes, não basta apenas um instrumento procuratório particular, ele tem que ser um instrumento público, certo? E caso esse nubente ele encontre-se no exterior, ele pode inclusive recorrer à embaixada também. Ele pode recorrer a essa embaixada ou até mesmo a um consulado brasileiro para que haja essa outorga dessa procuração desse instrumento. E relativamente a essa regulamentação desse mandato, o dispositivo ele contém duas peculiaridades, dois pontos interessantes que é importante a gente deixar claro desde já. O parágrafo 1º, ele estabelece que os efeitos dessa revogação da procuração se cumpre mesmo antes de o mandatário tomar conhecimento dela, o que contraria esse caráter receptivo da revogação estabelecido lá no artigo 689 do nosso Código Civil. Vou repetir. Por conta dessa possibilidade que foi prevista ali no parágrafo 1º, houve esse estabelecimento que os efeitos da revogação da procuração, ele se cumpre mesmo antes de o mandatário tomar conhecimento dela. E isso é uma contrariedade um tanto quanto lógica desse caráter receptivo da revogação, certo? Trata-se de uma inovação inexplicável, pois possibilita essa nulidade absoluta por ausência de consentimento do casamento, que é contrariado pela boa-fé por todos que participam ali diretamente dessa celebração, com um grave prejuízo à segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica, que é um princípio que ele está sempre dentro dessa celebração, está sempre dentro do casamento, ele, aliás, é prestigiado pela regra do parágrafo 3º. Se a gente verificar aqui, está logo aqui do lado, a eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias. Pois bem, aqui quando ele estabelece esse prazo determinado para essa eficácia de mandato, que o prazo é um limite máximo, não há esse... Pode haver, evidentemente, uma previsão de um prazo menor dentro desse mandato. Notem que aqui é a previsão máxima, tá bom? E, por fim, um último ponto que merece destaque é a questão do mandante, que ele vai perder o direito dele a anular o casamento que foi feito em seu nome, depois
que ele ter revogado essa procuração que viesse coabitar com um cônjuge. Isso recebe muita discussão, recebe várias pontuações doutrinárias a respeito dessa necessidade de coabitação, que isso vai gerar uma certa possibilidade de revogação. E isso, inclusive, é previsto ali no artigo 1550, no seu inciso 5º, tá? Vou repetir, artigo 1550, no inciso 5º. Avançando, então, a gente se dirigindo para o nosso segundo tópico, que é o tópico do casamento nuncupativo. Bom, um nome tanto quanto estranho, eu reconheço, eu concordo com você, é um nome bem estranho, mas o casamento nuncupativo é aquele que é contrariada de viva voz por nubentes, que se encontra ali moribundo, que é o que inclusive a doutrina gosta de utilizar essa terminologia. Só que não basta ele apenas estar moribundo e ele falar de viva voz, tem que haver a presença de pelo menos 6 testemunhas. Opa, isso mesmo, 6 testemunhas. Tem que ter lá 6 testemunhas que seja independentemente da presença também de uma autoridade competente, tá? Ou de seu substituto. Trata-se, assim, de uma modalidade excepcional de matrimônio, em que qualquer dos nubentes, detentor de uma saúde mental, isso é um tanto quanto elementar, posto que nesse limiar da vida ele resolve contrair uma núpcias, fazendo-se valer, pois, uma vontade, essa última vontade dele receber um parceiro, dele demonstrar esse afeto que ele tem nessa condição com esse consorte. E aqui é bem claro, a gente consegue verificar de forma bem clara o princípio da afetividade, principalmente, porque ele respeita com isso o afeto. E esse afeto ele é respeitado, inclusive, como eu já disse, na forma quando ele está moribundo, na forma quando nesses instantes finais de sua vida. Por outro lado, nada impede que, embora se afigure de forma improvável, que ambos esses nubentes eles estejam em iminente risco de morte e eles respondam por contrair esse casamento, que é o casamento nuncupativo, não havendo tempo para uma habilitação ou uma realização desse ato perante uma autoridade, cumprindo toda essa formalidade, toda a solenidade que o casamento pede. Então, esse casamento nuncupativo, ele tem esse caráter excepcional, ou seja, ele é uma exceção, é apenas quando a gente verifica a série de todos esses requisitos necessários, tá bom? Também nesse caso, observadas essas formalidades legais, que também há formalidades legais para o casamento nuncupativo, e desde que seja demonstrado uma certa rigidez mental. Eu disse isso para vocês, pessoal, tem que ter uma saúde mental. Essas vontades, se for demonstrada de viva voz, deve ser respeitada. E aqui eu trago o artigo que disciplina a respeito do casamento nuncupativo, que é o artigo 1540. E o artigo 1540 ele tem a seguinte redação: quando alguém dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença de autoridade a qual incuba presidir o ato, nem de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas, que o nubente não tenham parentesco em linha reta ou na linha colateral até o 2º grau. Bom, notem aqui, meus queridos alunos, a exigência desse número mínimo de 6 testemunhas que não sejam parentes dos noivos e em linha reta ou colateral ou até em 2º grau, certo? Como a lei ela não ressalvou, é forçoso a gente deixar claro aqui que este parentesco é o parentesco natural, o civil ou até mesmo aquele travado por afinidade. Assim, filho, neto, enteado, pai, mãe, padrasto, madrasta, o irmão, a irmã, eles não podem configurar como testemunha do ato. Não pode, certo? Ele não pode, tendo em vista a necessidade de se imprimir uma segurança jurídica para essa solenidade.
a qual vocês há de convir comigo que a própria natureza do ato em si, ela já é dada uma ausência de habilitação dessa autoridade celebrante. E assim a gente já consegue, a gente pode afirmar que é uma natureza um tanto quanto informal. Então é necessário que tenha uma segurança jurídica maior. Certo? Então, ultrapassamos esse limite dos requisitos. Agora vamos lá. Realizado esse casamento. Realizado o casamento, conforme dispõe o artigo subsequente, que é o artigo 1541 e os parágrafos dele, as testemunhas elas deverão comparecer perante uma autoridade judicial mais próxima em 10 dias. Isso mesmo, em 10 dias tem que ir lá e falar na frente de uma autoridade judicial tudo o que foi presenciado. E além de dizer tudo o que foi presenciado, tem que pedir que tome a termo essa declaração de que foram convocadas por parte do enfermo, por parte daquela pessoa que está ali no seu leito da morte, está moribundo, e diante disso ele estava com o perigo de vida, mas ele estava com o seu juízo, ele estava com a sua sanidade mental, e em presença delas ele declarou que contrai de livre e espontânea vontade o marido ou a mulher. Assim, vai haver essa instauração por parte da jurisdição voluntária com a participação do Ministério Público. É bom deixar isso claro. O Ministério Público ele deve também participar dessa jurisdição voluntária que vai ser instaurada, no bojo do qual o juiz, após verificar que os interessados eles poderiam ter se habilitado, ouvido os eventuais interessados e concluindo haverem sido observadas todas essas formalidades legais e de não haver qualquer tipo de fraude, que decidirá, assim, por mandato, esse registro desse ato. Eles vão ali, perante uma autoridade, eles vão prestar depoimento, eles vão ter que falar a verdade, somente a verdade. E eles vão fazer esse depoimento, vão dizer tudo aquilo que eles presenciaram, que eles foram chamados para presenciar esse casamento, e que nessa modalidade excepcional, e que diante disso ele vai ser tudo reduzido a termo, e caberá ao juiz fazer o seu devido registro, certo? Vimos então a formalidade necessária e pode ser que alguém esteja perguntando: e se for ausente esse registro, o que vai acontecer? Bom, meus queridos alunos, se a gente puder verificar que houve a ausência desse registro, implicará na nulidade absoluta desse matrimônio que foi ali concedido, que foi ali contrariado perante essas 6 testemunhas na ausência de uma autoridade cabida, certo? Vamos lá, vamos avançar. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, nossa terceira forma especial de casamento, que é a forma do casamento em caso de moléstia grave. Bom, pode ser que vocês já compreenderam o que a gente se passa diante de um casamento não culpativo, e pode ser que nesse momento você fala: ué, eu tinha entendido o casamento não culpativo, mas agora me confundi um pouco quando eu li esse tópico, o casamento em caso de moléstia grave. Talvez eu esteja um pouco confuso, mas calma, calma, meus queridos alunos, não confunda. Não confunda, porque o casamento no culpativo e o caso de moléstia grave são completamente distintos, e vamos trabalhar isso, vamos deixar claro o porquê que ele é distinto. Bom, nesse primeiro caso, que é o caso do casamento no culpativo, esse nubente ele se encontra no leito da morte, não tendo havido um tempo para ele se habilitar, para ele solicitar essa autoridade celebrante ou até mesmo um substituto. Enquanto, para o caso do casamento, em caso de moléstia grave, a habilitação ela foi feita, mas por conta da gravidade da doença, acabou se tornando impossível o comparecimento para essa solenidade matrimonial. Em virtude disso, dessa moléstia que foi acometida para essa
para esse nubente, ele não pôde se deslocar até o salão de casamento, ele não pôde participar de toda a formalidade, toda a solenidade que é necessária. Assim, a própria autoridade celebrante, ela vai ao seu encontro, tá certo? Ficou clara a diferença? Enquanto um está no leito da morte, o outro, por conta da doença, ele não pôde comparecer à formalidade necessária, fazendo com que essa autoridade fosse até o seu encontro, tá? E nós temos um artigo que trata sobre essa questão e vamos dar uma olhadinha na redação dele. Artigo 1538. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o impedimento, sendo urgente, ainda que à noite, perante duas testemunhas que saibam ler e escrever. Parágrafo 1º. A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento suprir-se-á por qualquer dos seus substitutos legais e a do oficial do registro civil por outro ad hoc nomeado pelo presidente do ato. Parágrafo 2º. O termo avulso lavrará pelo oficial ad hoc, que será registrado no respectivo registro dentro de 5 dias, perante duas testemunhas, ficando arquivado. Bom, aqui vale a gente observar que, dada a presença dessa autoridade, os rigores eles são menores. Os rigores são menores do que o caso anteriormente visto do casamento não culpativo. O casamento não culpativo não tinha autoridade, por conta disso, em atendimento ao princípio da segurança jurídica, havia uma necessidade de ter mais rigores, para que fosse chegado ao mais fiel e fidedigno momento, pequeno momento ali que a gente pode ver do leito da morte. O que a gente verifica aqui é um pouco diferente. Os rigores eles são menores, se a gente comparar esse matrimônio com o no culpativo, a exemplo da redução do número de testemunhas. Aqui, como a gente pode verificar, são apenas 2 testemunhas. E isso eu chamo a atenção de vocês, tá? Para o casamento no culpativo eram necessárias 6, para o casamento em caso de moléstia grave são necessárias apenas 2. Mesmo nessa sistemática codificada anterior, o número ele era menor. Então a gente consegue afirmar e a gente consegue verificar uma ocorrência dessa redução desse rigor, certo? Por favor, não confundam um com o outro. Nós temos diversas questões que adoram fazer essa confusão na cabeça dos candidatos, na cabeça dos acadêmicos, e eu espero que vocês não confundam esses dois casos. Vamos agora para o nosso último tópico, o tópico do casamento celebrado fora do país perante uma autoridade estrangeira. Bom, no que diz respeito à aplicação dessas regras no direito de família, notadamente ao casamento perante uma autoridade estrangeira, a gente deve se recorrer à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá no seu artigo 7º, tá? O casamento, quando ele é celebrado por uma autoridade estrangeira, que ele é considerado válido aqui no Brasil, desde que seja registrado em uma repartição consular brasileira, ou seja, em uma embaixada, em um consulado, na qual se realizará o registro desse casamento, sendo necessária a presença do cônjuge ou dos cônjuges brasileiros. Não existindo essa possibilidade de registro, ser realizada por procuração, seja uma procuração pública ou uma procuração particular, tá? E será lavrado a termo e posteriormente vai ser transcrito no cartório do primeiro ofício do registro civil do município do domicílio no Brasil, ou no cartório do primeiro ofício do Distrito Federal. E isso quem foi que determinou foi uma resolução do CNJ, a resolução de número 155 de 2012. Ou seja, na resolução 155 de 2012 do CNJ, pôde verificar que após o retorno aqui, vai ser lavrado no seu termo do registro, lá no cartório do primeiro ofício de registro civil do município do domicílio no Brasil, ou no cartório do primeiro ofício
do Distrito Federal. E essa transcrição ela vai poder ser realizada com base na certidão consular desse casamento ou com base na própria certidão estrangeira desse casamento. É um procedimento simples que independe de uma autorização judicial e deve ser efetuada preferencialmente na primeira oportunidade em que um dos cônjuges viaje para o Brasil, que ele retorne aqui para o Brasil. Notem que foi realizado esse casamento lá fora, aí assim que ele retornar para o Brasil, ele deve realizar isso. E inclusive tem um prazo para isso. O prazo de 180 dias a contar da data desse retorno definitivo para o Brasil. Então, assim que ele retornar para o Brasil, em um prazo de 180 dias, no prazo máximo de 180 dias, ele deve se dirigir a um cartório do primeiro ofício do Registro Federal ou até mesmo no cartório do primeiro ofício do Distrito Federal. Ele deve ir para o cartório do município que ele vai residir, tá? E no ato desse registro deverão ser apresentados uma série de documentos que demonstram uma certa segurança, que tragam uma segurança jurídica para esse ato. Esse formulário desse registro de casamento, uma certidão de casamento lá desse local, um pacto antinupcial se tiver, deve ser feito o passaporte para demonstrar que realmente ele estava em solo estrangeiro e tem que também haver principalmente uma declaração assinada dessa autoridade consular com uma firma reconhecida para essas autoridades locais ou até mesmo da parte estrangeira de que não houve nenhum impedimento, que houve toda a adequação de acordo com o nosso rito aqui no Brasil, certo? Um outro ponto também que merece destaque é a respeito de um casamento entre brasileiros do mesmo sexo no exterior, que também pode ser realizado seguindo todas as regras previstas anteriormente, devendo essa autoridade consular se atentar aos casos em que a jurisdição do país domiciliar dos cônjuges ele compreenda esses diversos ordenamentos jurídicos, com posicionamentos diversos a esse reconhecimento desse matrimônio homoafetivo. Um outro ponto que também é um tanto quanto importante a gente deixar claro é que esse casamento que é realizado ali no exterior, mesmo que não tenha sido translado aqui para o Brasil, ele vai constituir um impedimento legal para a realização ou para registro de um novo casamento aqui no Brasil, tá bom? Então, esse casamento que foi feito lá fora, por mais que ele não tenha vindo e sido registrado aqui no Brasil, ele vai valer como um impedimento para um eventual novo contraimento de núpcias, tá bom? E um outro ponto que merece um certo destaque também é o reconhecimento do território para casamento. É necessário essa certidão de casamento com uma tradução. Essa tradução tem que ser de um testador juramentado, um testador que tenha um respaldo legal para ele realizar esse tipo de tradução. E, além disso, tem que haver também essa autenticação desse agente consular brasileiro. Esse testador juramentado, ele tem que ser uma pessoa que tenha uma autenticação, que tenha um reconhecimento dos seus serviços para que haja uma validade, uma certa veracidade daquilo que ele traduziu. E isso é em atenção a uma lei específica, que é a Lei de Registros Públicos, que é a lei de número 6.015, que está previsto lá no artigo 32, que disciplina a respeito dessa necessidade de registro dessa certidão de casamento com a devida tradução por um testador juramentado. Certo? Bom, meus queridos alunos, era isso que a gente tinha para conversar na aula remota de hoje. A aula remota que tratamos das formas especiais de casamento. E na próxima aula, que vai ser a aula ao vivo, né, que serão 2 aulas ao vivo, uma seguida de outra aqui, em atenção ao nosso cronograma do curso de férias, a gente vai falar da capacidade para o casamento e a habilitação e celebração matrimonial.
e também falaremos sobre o plano de existência, validade e eficácia do casamento. Tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Um abraço, meus queridos alunos.